Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, seja sobre o seu lar. Nós, mais uma vez, nos unimos e reunimos como igreja para estudar a palavra santa e aprender das coisas de Deus. Quero agradecer a você por nos receber em sua casa. Sejam todos vocês muito abençoados com esse estudo que vamos fazer. Esse é o desejo do nosso coração, porque vocês têm sido em nossas vidas uma bênção. Nós temos hoje o nosso quadro Resposta Bíblica Teológica para o seu questionamento. E a pergunta que vamos responder hoje é: o batismo no ou com o Espírito Santo? Esse é o questionamento do dia de hoje. E nós vamos nos debruçar na palavra de Deus para dar resposta a esse questionamento. Temos então a intenção de ajudar a você entender o que diz a Bíblia acerca do assunto agora tratado. Nesta hora que vamos nos debruçar sobre ele. Não vamos defender posição A ou posição B. Não temos essa expectativa. Esperamos que a sua atitude diante de Deus seja de ovelha do seu aprisco, como está registrado em João no capítulo 10, especialmente o versículo 4. Se o que você pensa acerca desse assunto é o que diz a Bíblia, continue firme. Mas se não, tenha uma atitude de humildade, de obediência e faça a correção diante da santa palavra de Deus. Não vamos dar a nossa opinião particular, até porque não a temos. Nós cremos no que diz a palavra de Deus. E essa então é a nossa opinião. A proposta deste quadro é ouvir a voz de Deus. Portanto, deixe a Bíblia falar. Vamos orar para então darmos sequência. A propósito, nós vamos tratar das coisas de Deus e precisamos orar ao nosso Deus. Oremos então. Soberano e eterno Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de buscar compreender o que o Senhor nos ensina por meio da Tua santa palavra. Que a Tua misericórdia venha sobre nós de forma tal que possamos com clareza, que possamos com simplicidade, que possamos com humildade, guiados pelo Espírito Santo, compreender o que diz a Tua palavra acerca do assunto que agora tratamos. Pedimos que os ouvintes tenham atenção, reverência, humildade, façam as suas anotações e, diante do Senhor, possam se render e, pelo Espírito do Senhor, iluminados, possam ser convencidos do que diz a Tua palavra, que pode ser o que já temos como entendimento ou não, mas independente do resultado, que possamos humildemente reconhecer o que diz a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Essa é a nossa oração, pedindo a Tua direção, pedindo a Tua orientação, e fazemos tudo isso clamando não no nosso nome, mas no nome do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Antes de darmos sequência, nós vamos então ter um momento de louvor. Essa música que agora vamos cantar, ela fala do assunto que vamos tratar por inteiro. E nós queremos ouvir, em seguida nós vamos dar sequência. E nessa hora nós então vamos convidar nosso irmão Robson e a nossa amada irmã Joane, que está conosco, para nos conduzir na palavra cantada. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os Teus servos
vos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém! Que maravilha esta canção, esta mensagem cantada, toda respaldada na palavra de Deus, é teologicamente perfeita. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é o Deus Trino, que fala poderosamente aos nossos corações. Esse tema é um tema que requer de nós uma profundidade na resposta e um cuidado muito intenso. E nós então vamos dividir em duas partes. Nós vamos ter esse nosso encontro hoje, nesta terça-feira, e na próxima terça-feira nós teremos o nosso segundo encontro. É porque nós não queremos tratar desse assunto de forma superficial. Nós queremos mostrar como a Bíblia, e aí eu falo dos 66 livros, obviamente que não vamos estudar todos eles, mas vamos passar, ainda que superficialmente, ou consultando alguns, vamos passar por muitos deles. Então, desde Gênesis, a gente quer olhar acerca desse assunto que a Bíblia diz. Por isso, dividimos em duas partes. Vamos tratar hoje da primeira parte e na próxima semana trataremos então da segunda parte. O que foi que nós fizemos? Nós temos dois blocos. E nós queremos começar a abordagem observando os homens de Deus, que eram cheios do Espírito Santo, os seus feitos, os seus estilos de vida, como eles viviam diante dos homens no seu tempo, diante da sociedade em que eles estavam inseridos. E a segunda coisa que nós queremos ver, e em seguida, é exatamente observar quais os livros que tratam do assunto dom de línguas. E por fim, observar a ação e obra do Espírito Santo de Deus a partir da sua descida. Nós queremos trabalhar dessa forma. Temos dois pontos principais de abordagem para entendermos então o que diz a Bíblia sobre o batismo no ou com o Espírito Santo de Deus. Então, vamos ao primeiro ponto. Queremos começar a abordagem observando os homens de Deus, que eram cheios do Espírito Santo, e seus feitos, ou seu estilo de vida,
como eles viviam diante dos homens da sua época. Nós então olhamos imediatamente para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento não temos nenhuma referência ao falar em outras línguas. Mas temos referência à ação do Espírito Santo conduzindo os servos de Deus a profetizar. Nós temos um momento no Antigo Testamento em que nós vamos ver a variação de línguas. É quando o Senhor desce então à Torre de Babel, quando o homem está em desobediência, em afronta ao Senhor, e ele confunde os homens ali, e eles todos passam a não ter entendimento uns com os outros, porque eles falam em outras línguas. Todos estão falando idiomas diferentes e não há harmonia. Então ali são dispersos. E eles vão agora cumprir exatamente aquilo que Deus havia determinado e que eles estavam tentando caminhar na contramão. É quando nós vamos ter alguma menção, mas não em particular, mas uma ação do Espírito de Deus para dispersar, e o plano original de Deus é ser dado sequência. Sobre José no Egito. Então eu quero olhar para muitos pontos, e alguns nós vamos ler e outros não. Mas eu quero olhar para José no Egito. Em Gênesis, como disse a vocês, nós vamos passar por muitos, vamos ler, não precisamos ler acerca da Torre de Babel, porque nós entendemos o que Deus ali fez, fica claro, mas você pode, em querendo, consultar. No capítulo 41 de Gênesis, no versículo 38, nós vamos perceber a ação de Deus e na vida de José. 41 do 38 diz assim: Então o faraó perguntou aos seus subordinados: Poderíamos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Na ideia da sabedoria de Deus, o direcionamento de Deus, a condução de Deus, o temor de Deus. Então nós vamos ver isso na vida de José. Nós vamos ver também na capacitação dada para a construção dos utensílios do tabernáculo. Aí nós vamos para frente um pouquinho em Êxodo no capítulo 31. Nós vamos ter, não vamos ler, mas Êxodo 31, verso 3, a gente vai ter essa sabedoria dada por Deus aos homens na construção dos utensílios do tabernáculo. No 35 também nós vamos ver. Livro de Êxodo ali a gente vai ter algumas passagens que fala do Espírito de Deus, dando aos homens sabedoria para a habilidade, inteligência para criar, construir aquilo que Deus então queria que eles fizessem, como queria no templo. Falando com Moisés na formação dos 70 auxiliares para o ministério, para auxiliá-lo no ministério. E aí nós precisamos observar aqui esse detalhe. Números, eu quero que você folheie comigo e vá a Números no capítulo 11, de Números, e verso 17, logo nós vamos encontrar então uma referência, e aqui é muito importante. Moisés é um profeta de Deus, que tem o Espírito de Deus. A gente não vai ver isso no primeiro momento, mas então, caminhando, a gente não vai ver isso em Êxodo muito claro, ou seja, é explícito, melhor dizendo, implícito sim, é como o livro de Esté. O livro de Esté não tem a palavra Deus, mas só aquele que não é espiritual, para que não enxergue a ação e a presença de Deus em todo o tempo conduzindo àquela história. Idem na vida de Moisés, no livro de Êxodo. Nós não vamos ouvir essa questão do Espírito Santo, mas é notório, é perceptível esse enchimento na vida de Moisés. E no capítulo 11 de Números, então, verso 17, assim diz: Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do Espírito, em maiúsculo aqui, que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. Jetro então dá um conselho a Moisés,
porque ele está carregando uma carga muito grande. E então Deus orienta Moisés, manda Moisés separar 70 homens e diz que eu tirarei do Espírito que está em ti. O Espírito é o Espírito Santo aqui, que está nele, está em maiúsculo. E porei neles e eles te ajudarão a levar o peso do povo para que tu não leves sozinho. Então aqui a gente tem essa referência. No 25 e no 26 também nós vamos ter, verso 25 do mesmo capítulo. Mas 2 homens ficaram no acampamento, dos 70, 68 foram. E 2 ficaram no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade, e veio o Espírito sobre eles, pois estavam entre os escritos, mesmo sem terem ido à tenda, e profetizavam no acampamento. Nós temos o verso 25 e o verso 26. E o verso 25 vai dizer: e o Senhor desceu na nuvem, teofania. É a presença de Deus. É Deus conduzindo. É muito importante vocês fazerem essas anotações. É muito importante vocês entenderem. Pastor, a nossa pergunta diz respeito ao batismo no ou do Espírito Santo. E o Senhor está no Antigo Testamento falando dessas coisas. Para que você tenha uma compreensão madura, consistente, você precisa olhar para trás. Para entender o que Deus fala acerca. Até porque, irmãos, nós não vamos ter... a Bíblia, ela não é um livro dissociado um do outro. O autor da palavra, que é Deus, ele tem uma tese. E ele argumenta ou defende a sua tese nos 66 livros que compõem a Bíblia. Então ele vai defendendo a sua tese em cada um desses livros. Então eu não posso pensar em Gênesis dissociado de nenhum dos evangelhos ou de nenhuma das cartas, ou de qualquer um outro livro, ou de Salmos. Não há isso, não há essa possibilidade. Eles estão entrelaçados como uma corda que é formada por muitos fios, mas o fio separado nem é resistente nem forma a corda, é só um fio. Mas eles unidos e entrelaçados, eles não só são resistentes, mas eles formam assim a corda. É exatamente isso que eu quero mostrar a vocês. Então, no verso 25 diz: e o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava nele, colocou nos 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. E aí então vai ao encontro daqueles 2, Eldade e Medade, que estavam no acampamento, e o Espírito veio também sobre eles, porque eles estavam inscritos, muito embora não foram para a tenda. E o texto finaliza dizendo: e profetizavam no acampamento. O Espírito de Deus veio sobre esses 70 homens, e os 70 homens não falaram em outras línguas, eles profetizaram. Guardem isso. Eles estavam profetizando. Ao receberem do Espírito de Deus, eu quero ler com vocês o verso 29, de novo, para que vocês observem. É do mesmo capítulo. Olha a repetição. O verso 29 diz: Moisés, porém, lhes disse: tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles seu espírito. Olha, que o Senhor Deus colocasse seu espírito neles e que todos fossem profetas. Profeta não é adivinho. Profeta é o proclamador das verdades de Deus. O profeta é um arauto de Deus. Aqui nós estamos tendo o cano construído, formado. Então tudo é novo para quem ouve, não para quem é o autor.
mas para quem ouve. E está havendo então a profecia, a proclamação. A profecia de coisas que iriam acontecer num futuro imediato ou num futuro muito distante. Isaías profetiza para o seu tempo, para um futuro muito distante, a maioria das coisas, especialmente quando ele faz acerca do Messias, 700 anos depois dele. Então é uma profecia para tempos distantes. Mas a gente precisa pegar isso aqui, e essa fala do capítulo 11, 29, que nós vamos ver lá em Coríntios. Paulo repetir isso em Coríntios. Mas vamos devagar. Congregação, na consagração, melhor dizendo, de Josué, nós vamos ver também o Espírito sobre ele. Em Números, em Deuteronômio se repete. Capítulo 34 de Deuteronômio se repete. Aí nós caminhamos para os juízes em Israel. Logo a partir do capítulo 3, nós vamos ver a ação do Espírito de Deus capacitando esses homens para libertar o povo. E em nenhum momento, e nem na vida de nenhum deles, eles receberam o dom de falar em outras línguas. Por que não aconteceu isso no Antigo Testamento? Porque não era o Espírito de Deus? Não, é o Espírito de Deus. É pelo simples fato de não haver nenhuma necessidade. Eles estavam no meio de um povo da mesma língua. E não havia necessidade dessa capacitação. Então eles recebiam o dom para libertar o povo, não para falar em outras línguas. Aí a gente vai ver no capítulo 6, Sansão, é anunciado então Sansão. O texto vai dizer que ele tem o Espírito de Deus. Ele é cheio do Espírito de Deus. Peca, perde, mas depois ele pede humildemente, Deus o restaura pelo seu Espírito. E ele então cumpre a sua missão, o seu papel. Saul recebendo a confirmação do seu reinado. Quando Saul recebe a confirmação do reinado, vamos observar o que acontece. Em Juízes, nenhum deles nem profetiza e nem fala em novas línguas. Eles simplesmente recebem a capacitação do Espírito de Deus para a libertação do povo. Nós não vamos ter um outro acontecimento. Mas quando nós chegamos em Samuel, na primeira carta de Samuel, no capítulo 10, nós vamos ver a consagração de Saul. E olha o que acontece logo nos primeiros versículos do capítulo 10, especificamente, vamos ao versículo 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. O Espírito vai entrar em você, você vai profetizar e vai ser transformado em um outro homem. O verso 10 desse mesmo capítulo vai dizer: quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Juntamente com os profetas, ele profetizava. Deus fala por meio de Davi, que é um profeta. Davi profetiza acerca do Messias nos seus salmos. Davi recebe a profecia da chegada do rei que reinará para sempre. Davi, como profeta, recebe a bênção de ser o rei por meio de quem virá o Messias. Segundo Samuel vai tratar de Davi como profeta de Deus. Também nós temos isso. Versículo 23 23 de Samuel, logo no verso 2, diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Davi falando, profetizando pelo Espírito. 24:20 também, capítulo 24, verso 20.
Quando a Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E Davi, então, no seu discurso, segue, guiado pelo Espírito de Deus, e professa a Araúna, porque faz perguntas a ele, as profecias do Senhor. Isso tudo você vai encontrar do verso 20 e segue até o final do capítulo 24, e é quando encerra então o livro de Samuel. Davi, ele profetiza. Segunda Crônicas, de igual modo, nós vamos ter repetição, porque o livro de Crônicas, de Segunda Crônicas, ela repete algumas coisas e traz mais detalhes. Segunda Crônicas também no capítulo 24, no verso 20. Também nós vamos ter: o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual ficou em pé diante do povo e disse... O que é que Zacarias, agora que é um profeta, assim como Davi é um profeta, só não é rei, ele profetiza, mas ele é uma autoridade. Apoderou-se dele e ele faz o que diante do povo? Assim diz Deus. Ele fala em nome de Deus. O que é isso? Como é o nome disso? Profecia. Profetizar é falar pelo Senhor, verdadeiramente, falar em nome de Deus. E aí ele fala então da transgressão do povo e enfim, dispensa ali toda a profecia dada por Deus. O Espírito do Senhor é sobre Isaías. Como Isaías foi usado abundantemente em profecia desde o capítulo 11. Mas nós queremos chegar no capítulo 42 de Isaías, para que a gente então perceba isso. São profetas de Deus. Profetas de Deus. 42 de Isaías, a partir do verso 1 ao 3, diz assim: aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele e trará justiça às nações. Ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que fumega, que esfumaça. Trará a justiça com fidelidade. Isaías está falando acerca de quem? Isaías está falando acerca do Messias. Isaías está profetizando. Isaías está profetizando a partir de quê? A partir do enchimento do Espírito Santo de Deus. Vá guardando. Capítulo 59, verso 21 do mesmo profeta Isaías. Versículo 21 diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Aqui a gente vê uma alusão logo a Joel, a profecia de Joel, que sobre todos vai estar o Espírito. Isaías não está tratando especificamente disso, mas no 61:1 nós temos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Que profecia é essa? Jesus chega na sinagoga, toma o rolo e ele lê exatamente esse trecho e diz, e senta-se e diz: hoje se cumpriu essa profecia, 700 anos antes de Jesus. Aqui o cano está sendo formado e Isaías está profetizando. O que é que tem sobre Isaías? O Espírito Santo de Deus. Isaías falava em línguas? Não. Isaías profetizava. Samuel profetizou. E tantos outros servos do Senhor fizeram o que no enchimento do Espírito? Davi, Moisés profetizaram, receberam capacitação para uma missão. Livro de Juízes. Todos os juízes, guiados pelo Espírito, receberam capacitação para uma missão, e a missão de libertar o povo judeu, o povo de Israel. E nós vamos ter então essa dinâmica
essa dinâmica. Ezequiel 2:2 vai tratar disso. A promessa então do derramamento do Espírito nós vamos ter em Joel 2:28. Todos nós sabemos e vamos ver isso na segunda parte com mais detalhes. Mas em Joel, muito conhecido, 28 e 29, nós vamos ter então a promessa do derramamento do Espírito sobre todos. Então, agora vamos para o Novo Testamento. Estávamos no Antigo Testamento, não vimos alusão, ensinamento, textos que nutrem a ideia de falar em outras línguas. Mas nós vimos o enchimento do Espírito, dando capacitação aos homens para profetizar. No Novo Testamento, nós temos referência ao falar em outras línguas, no poder do Espírito Santo. E temos também abundantes referências à ação do Espírito Santo, conduzindo os servos de Deus a profetizar. Então, no Novo Testamento, nós temos dom de línguas, a alusão ao ensino, mas nós também temos a profecia. E diga-se de passagem, infinitamente mais abundante profecia guiada pelo Espírito do que dom de língua. Vamos começar por João o Batista, porque Jesus disse dele que nascido de mulher igual não tinha, maior ninguém. Vamos começar então. E eu quero concentrar então todos os textos no capítulo, ou no livro de Lucas, melhor dizendo. Porque os outros evangelhos também vão tratar, mas cada um numa perspectiva e com detalhes diferentes. Lucas satisfaz a argumentação, mas você pode consultar todos os outros evangelhos, que vai fazer coro. E vamos ver então o que está registrado em Lucas, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 15, em se tratando de João o Batista. A partir do versículo 13 do capítulo 1 diz assim: mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, assim como Sansão lá em Números, em Juízes. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O capítulo 15 no seu final é especial, porque o texto diz que João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, desde a barriguinha da mamãe, ele seria cheio do Espírito Santo. Versículo 34 e 35 do mesmo capítulo. Diz assim: então Maria perguntou ao anjo. Agora Maria recebe a visita do mesmo anjo, do mesmo Gabriel. Ele vai dar notícias de Deus. Deus dá ordens e ele obedece. Ele dá notícias. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Então Maria recebe a visita de um anjo que informa a ela que pelo poder do Espírito ela não vai profetizar, não vai falar em outras línguas, ela vai gerar. Pelo poder de Deus, Deus vai vir por meio da sua vida à terra. O verbo vai se fazer carne. 39 ao 48 do mesmo capítulo. Diz assim, mais longo um pouquinho, alguns trechos vão ser assim mais longos. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha o acontecido. Ela ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isso é profetizar. Ela não falou em outras línguas.
Ela simplesmente profetizou. 43. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que eu vi o teu cumprimento, a criancinha soltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Olha só, ela está pelo Espírito de Deus profetizando, trazendo às claras, descortinando uma verdade que ainda não fora detalhada. Maria foi visitar sua prima, Maria ficou informada. Olha, vai acontecer isso com você, o sinal é esse. A sua prima estéril e velha vai dar à luz. E Maria então foi verificar. E quando Maria chega, a Bíblia diz que João, ele é cheio do Espírito, desde o ventre, versículo 15 do capítulo 1, desde o ventre, cheio do Espírito Santo. E o que está no ventre de Maria? O Verbo encarnado. Então, quando ambos se aproximam ali pela voz, acontece o sobrenatural. E Maria, então, tem todo esse cumprimento. Verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exalta, ou exulta, ou se alegra, algumas versões vai trazer, em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. Olha Maria. A partir de agora, todas as nações me chamarão bem-aventurada. Ninguém falou em outras línguas, mas profetizaram em abundância. Agora vamos ao nascimento de Jesus, capítulo 2 de Lucas, do versículo 7 ao versículo 15. O texto diz: e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para ela na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal que vos achareis: um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Eu quero chamar a atenção aqui de algumas coisas muito interessantes. O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios 13 da língua dos anjos. E há uma interpretação equivocada quando ele fala daquilo. Eu vou tratar disso. E aqui nós temos anjos. Jesus nasce, o céu se alegra, o céu celebra, o céu se abre. O Rei da Glória vem e se faz carne, e o céu se abre para celebrar. E os anjos descem, um anjo, depois uma milícia celestial. Nenhum deles fala em outras línguas ou em língua que ninguém entende. O verso 15 deixa claro: e logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Eles entenderam exatamente o que falou, porque foi tudo falado na língua deles materna. E eles entenderam exatamente. Tem uma manifestação sobrenatural do poder, da graça e da misericórdia de Deus. O céu se abre, mas nós não temos nenhuma manifestação de outras línguas. Aí nós vamos então à tentação de Jesus. Lucas capítulo 4. Jesus, depois de batizado, vai para o deserto
e no deserto ele é tentado. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, observem o Rei da Glória, o Verbo encarnado, a ação e a reação dele. Na plenitude do Espírito Santo, cheíssimo do Espírito, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Olha que ensino. Jesus não fala em outras línguas, Jesus não faz nenhuma manifestação. Jesus usa a palavra de Deus e está nos ensinando a fazer o quê? Usar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e vencer o inimigo pela palavra de Deus. É isso que ele está nos ensinando aqui. Assim como o Salmo 119 nos ensina. Versículo 5. Então o diabo levou-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhes: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito. Olha o que Jesus faz mais uma vez. Não fala em outra língua. Jesus, pela palavra, responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Em seguida levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. E agora Satanás faz o quê? Usa a palavra de Deus de forma distorcida, como tem feito em muitas igrejas do Senhor, por meio de muitos ditos pastores, falsos apóstolos, falsas pastoras que nem existem, falsos profetas, pelos falsos, que nós vamos falar na quinta-feira. Quinta-feira nossa pregação vai falar dos falsos, dos nossos dias, e a gente dá nome aos bois. E ele, usando a palavra distorcida como nos nossos dias, diz: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, a que te guardem, e eles te susterão com as mãos, para que nunca tropecem em nenhuma pedra. Ele pega o Salmo 91, alguns poucos trechos, e cita para Jesus, incitando, querendo dizer que Jesus vai ter proteção de Deus, mesmo que ele se jogue lá de cima. É isso que ele está querendo. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque eu sou que eu vou me lançar daqui embaixo. Isso é tentação, isso é vaidade, isso é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Então a gente vai ver que Jesus, o Verbo encarnado, o nosso modelo macro de ensino, ele nos conduz, nos ensina a guardar a palavra e a usar a palavra e resistir o inimigo pela palavra. Ele não falou em outras línguas. A ressurreição de Jesus, capítulo 24, finalzinho de Lucas. Lá no finalzinho de Lucas, a partir do verso 1 do capítulo 24, eu quero também conduzir você a esse momento. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, eles foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia.
É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Quem falou com elas? Os anjos de Deus. Falaram em outras línguas? Não. E aí eu quero agora olhar de uma forma geral. Entre os nascidos de mulher, Jesus disse que o maior é João. Quando foi que João falou em outra língua? Profetizou. Profetizou e muito, mas em outras línguas nunca falou. Jesus, o Verbo encarnado, o Criador. 3 anos de intenso ministério e ensino profundo, tremendo. Quando falou em outras línguas? Nunca, jamais. Os anjos de Deus vieram por causa do Messias, do seu nascimento e da sua ressurreição. Quantos deles falaram em outras línguas? Nenhum deles falaram em outras línguas. Isso nós estamos no Novo Testamento. E a gente veio do Antigo Testamento. Quantos servos do Senhor, cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, em qualquer um livro do Antigo Testamento? Nós não temos. Jesus falou em outras línguas ou não falou em outras línguas, visto que eu acabei de afirmar para você que ele não falou em outras línguas? Nem João e nem ninguém. Vamos para Marcos, capítulo 5 do Evangelho de Marcos. É importante a gente consultar todos os evangelhos acerca do assunto. Capítulo 5 de Marcos, no verso 41, nós temos talvez aquilo que agora me envergonhe e me desmascare. O texto diz: e tomando-a pela mão, disse-lhes, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então Jesus falou em outras línguas. Jesus então falou em línguas estranhas? Não, porque elas nem existem, são estranhas, não existem. Mas ele falou em outras línguas? Eu comecei a ficar com dúvida agora. Vamos então ao capítulo 7, verso 34 do capítulo 7. Verso 34 do capítulo 7, diz assim: então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, que quer dizer, abre-te. Jesus falou em outras línguas. Mas eu sigo, já que estou sendo envergonhado pela palavra de Deus e não me envergonho. Vamos seguir. Quando Jesus ele foi sepultado, ele foi crucificado, melhor dizendo, havia uma placa sobre a sua cabeça. Evangelho de João, capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 17 ao 20, diz assim: levaram então Jesus, ele carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. O lugar chama Caveira, mas em hebraico fala-se Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz, com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Jesus falou em outras línguas? Falou. Jesus falou em grego, em hebraico e em aramaico, no mínimo. Ele falou em grego, em hebraico e em aramaico. O que lemos em Marcos? Aramaico. Outras línguas. Ele falou em outras línguas. Mas essas outras línguas são línguas estáticas, línguas incompreensíveis, não são os idiomas que em Babel foram ali nascidos.
e as pessoas saíram para várias partes do mundo e agora desenvolveram seus idiomas próprios e dialetos. E Jesus falava pelo menos 3 deles: grego, hebraico e aramaico. E a inscrição que estava sobre a sua cabeça estava em 3 idiomas, 3 línguas: hebraico, latim e grego. Estava tudo escrito lá. O apóstolo Paulo, ele falou em 2 idiomas em um mesmo momento. Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar muito Atos. Capítulo 21 do livro de Atos. Nós vamos ver então o apóstolo Paulo falando num mesmo momento, pelo menos em 2 línguas. 21:37 diz: quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo foi preso no templo, quando saiu por um mutim mentiroso, perseguidor. E quando ele estava sendo levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabes a língua grega? Paulo falou em língua. Em línguas, Paulo falou em grego. Por acaso não és o egípcio? Então é questionado Paulo porque ele falou em grego. Aí a gente então vai para o versículo 40 desse mesmo capítulo. E diz o texto: o comandante lhe deu permissão, então Paulo em pé na escada fez sinal ao povo com a mão, e quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Aí no capítulo 22, verso 1 e 2 diz assim: irmãos e pais, ouve a minha defesa que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, então ele estava falando em hebraico. O texto diz que fizeram ainda maior silêncio e ele prosseguiu. Então, em um mesmo momento, numa mesma cena, numa mesma dinâmica, Paulo falou em línguas. Ele falou em grego e ele falou em hebraico. 2 idiomas. Até agora, tudo que a Bíblia nos ensina é que existem idiomas. E existem homens que falam em vários idiomas. E como é que a Bíblia trata sobre isso? Fala que ele fala em línguas. Em outras línguas, a Bíblia vai tratar disso. Ela vai dizer sobre. E aí nós temos uma infinidade de homens que venceram pela fé, que tinham uma conduta, uma postura no seu tempo, cheio do Espírito de Deus. Abel, um justo adorador. Gênesis 4 vai tratar dele, Mateus 23:35 também. Enoque, ele foi tomado por Deus. Gênesis no capítulo 5. Porque ele andava com Deus. O mesmo vai se dizer de Noé. No capítulo 6, Noé andava com Deus. E Hebreus 11 vai fazer uma lista de homens que pelo Espírito de Deus venceram e fizeram grandes coisas. É isso que nós vamos ter. E nós então vamos parar nesse ponto e vamos voltar na próxima semana para tratar agora do segundo ponto e vamos nos aprofundar no Novo Testamento e nos livros e nas manifestações de línguas, do dom de línguas, e vamos entender. Mas até aqui nós vimos que os homens de Deus, e a gente pode fazer aqui uma dinâmica bem interessante, só para a gente encerrar esse primeiro momento, e espero que você esteja conseguindo acompanhar essa dinâmica. Não vamos fazer todo agora, porque será muito extenso. Vai ser, para mim, prazeroso, mas talvez para você fique cansativo acompanhar. Então, eu prefiro que você rumine essa primeira parte. Na próxima terça-feira, nós vamos à segunda parte, em que você vai encaixar as peças e vai ver o que diz a palavra de Deus. Mas Gênesis, no capítulo 4, no verso 4 do capítulo 4, diz assim: Abel também trouxe da gordura das primícias, das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem a Abel e sua oferta. Aí Mateus, ele vai falar desse momento. Mateus, no capítulo 23 de Mateus, ele vai falar desse exato momento.
Mateus 23, no verso 35 do 23, diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, desde o sangue do justo Abel. Abel morreu justificado pela fé no Senhor. E a Bíblia vai falar dele. Aí nós vamos ver falar de Enoque, que no capítulo 5 foi levado por Deus. E é muito incrível a lista que nós temos em Hebreus no capítulo 11. Gente, ela é tremenda. Essa lista que vai falar dos homens de fé. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E aí vai narrar: pois por meio dela antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel, olha ele de novo, ele é o primeiro da lista. Ele é o primeiro da lista dos heróis da fé, aqui chamada. Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Olha que tremendo. Pela fé, Enoque foi arrebatado, Gênesis capítulo 5, 22. E aqui a gente vai ter uma lista, e eu quero que você consulte essa lista, não vamos ler todo o capítulo 11, de Hebreus, entrando até pelo 12, mas pelo menos todo 11, e consulte qual desses homens, aprovado por Deus, e reconhecido e aqui trazido para nós, falou em outra língua. Aqui você faz uma consulta e observa isso. Falou em outra língua. Mas também você olha e vê qual deles profetizaram. Vou lhe antecipar: todos, sem exceção, profetizaram, todos, sem exceção. E você consulta e vê quem deles falou em outras línguas. Semana que vem, nós voltamos, então, com o nosso quadro. E a nossa intenção e o nosso desejo na próxima semana é concluir. Nós vamos concluir esse pensamento. Nós vamos, então, dissecar em detalhes. E por isso eu estou nesse primeiro momento tratando do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para então depois a gente ir aos detalhamentos, para compreender o que diz a Bíblia acerca do assunto agora tratado: o batismo nu ou com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, 10 minutos, nós vamos estar na nossa live, no nosso bate-papo ao vivo, para ouvir questionamentos, para tirar dúvidas, se possível, para aprender com os irmãos. Enfim, a gente vai ter o nosso momento de meia hora, no máximo 1 hora de relógio. A gente vai estar junto para esse bate-papo, para essa interação. Que Deus continue te abençoando. Dá uma paradinha agora, bebe uma aguinha, toma um cafezinho. 10 minutos depois, nós retomamos e juntos caminhamos. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Até daqui a pouquinho.